Capítulo 9. Como nos emocionamos? As emoções não são demônios, são hormônios. Surpreendo-me e encanto-me quando percebo que, apesar de nos parecer estranho, Deus também é emocional. Ele se emociona, e muito. Encontramos nas Escrituras relatos de um Deus que se alegra, que se entristece, se ira, se compadece, se angustia, sente ciúmes e aversão. Por isso, as emoções também são um atributo divino. Quando olhamos para Cristo, a imagem visível de um Senhor invisível, vemos um Deus que se emociona não apenas frequentemente, mas também intensamente. Jesus chora de tristeza diante do luto do seu amigo Lázaro. Se angustia intensamente no Getsêmani. Às vésperas de sua prisão, se irrita no templo diante daqueles que faziam comércio. Celebra alegremente nas festas de casamento. Jesus se compadece e se emociona com quem se emociona. O sumo sacerdócio de Cristo nos ensina que todas as nossas fraquezas e emoções foram experimentadas por Cristo. Ele é um homem de dores, que se compadece das nossas fraquezas, pois ele mesmo sentiu cada uma delas. Então, lá em Hebreus 4, 14 e 16, olha o que o autor diz. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Justamente porque passou por todas as emoções a que estamos submetidos e as entende, Jesus nos chama para nos conectarmos com Ele por meio delas. As nossas emoções não o repelem, mas nos aproximam dele. Não nos afastam, mas nos assemelham. Elas são verdadeiros convites poderosos do Senhor para nos aproximarmos mais dele e alinharmos o nosso coração ao dele e o dele ao nosso. Creio firmemente que toda emoção é um convite para a oração e que todas as orações são verdadeiros encontros de corações em que os nossos pensamentos e emoções encontram os de Cristo e os dele encontram os nossos. Nessa união somos transformados de glória em glória. O lugar mais incrível da terra é este lugar onde as nossas fraquezas se encontram com o poder de Deus, onde o nosso medo se encontra a paz do Senhor, onde a nossa angústia encontra a glória dele, onde a nossa culpa encontra a graça. Esse entendimento é muito importante, pois um olhar errado sobre as emoções, que é fazer uma demonização do que sentimos, pode nos fazer fugir delas ou reprimi-las, nos privando de acessar esse lugar de encontro e transformação. Pelo contrário, parece-me que não se emocionar pode até ser do que se emocionar. Jesus advertiu a falta de sensibilidade emocional quando disse que a geração que o observava era como crianças em uma praça e que essas, diante de um estímulo fúnebre, não choravam. Vamos aproveitar para entender então um pouco mais sobre a fisiologia e a teologia das emoções. Imagine que você está na sua casa, em meio à noite, e ouve um barulho no quintal. Se esse cenário soar estranho, imagine que está andando pela rua e o cão bravo do vizinho escapa da garagem correndo em sua direção. A palavra emoção vem do latim emovere e significa mover para fora. E é justamente essa a finalidade dela. Toda emoção gera um movimento de proteção de um valor. A partir de um estímulo captado pelo nosso sistema sensorial, seja externa ou internamente, a emoção é interpretada pelo meu cérebro, na região do hipocampo, como algo que afeta um valor meu. A minha segurança física, nos exemplos citados anteriormente, despertará um movimento biológico interno para me sinalizar que algo importante está sendo afetado. A gênese das nossas emoções vai envolver, então, um estímulo interno ou externo, uma pré-condição biológica e uma base de dados ou conceitos de valores. O estímulo é captado, transmitido por meio dos seus sensores até a sua base de dados para que essa situação seja interpretada. No nosso exemplo, a amígdala cortical é acionada pelo hipocampo, pois um perigo foi identificado. A amígdala, que não é a da garganta, gera descarga de adrenalina e cortisol para preparar o corpo e a mente para o movimento de proteção. A adrenalina e o cortisol liberados proporcionam então um conjunto de modificações biológicas para ajudar a lutar ou fugir diante do perigo, ou seja, para gerar um movimento adequado. Assim, as emoções são boas e necessárias quando estão cumprindo o propósito.
Em nosso exemplo, a adrenalina liberada vai gerar a você uma sensação mental de apreensão e inquietação, deixando-o hiperventilante e sem sono para não se acomodar ou dormir diante do perigo. No corpo, uma série de mudanças também vai acontecer. A traqueia dilata para que o oxigênio chegue mais rápido até as células musculares e o coração acelera para tornar mais rápida a chegada desse oxigênio aos músculos. E os músculos, então, consequentemente, ficam mais rígidos com a chegada de mais sangue oxigenado. Para chegar aos músculos, esse sangue tem que ser desviado de algum lugar. Você arrisca um palpite de onde será? Sim, dele mesmo, do intestino. Quando temos menos sangue no intestino, temos a sensação de frio na barriga. Menos sangue no intestino, menos tempo para digerir, logo aquela conhecida dor de barriga e salve-se quem puder. A circulação periférica na face, nas mãos, nos pés diminui para mandar mais sangue para os músculos profundos e nos proteger de possíveis hemorragias diante de ferimentos durante o enfrentamento da situação perigosa. Você percebe como há uma inteligência nas emoções? Elas existem para nos defender. O problema é que elas também estão deformadas pela nossa queda e precisarão ser redimidas a fim de cumprirem o propósito de Deus para elas. O problema é que a nossa inclinação natural, mais uma vez, é reprimir e não redimir. Para elucidar melhor a neuroteologia das emoções, eu vou contar 3 pequenas parábolas sobre as emoções. Primeira parábola, a parábola da onda. Literalmente, como eu acabei de descrever, as emoções são ondas químicas e hormonais que estão acontecendo no nosso corpo. Nossas emoções são criadas por ondas hormonais e químicas, as quais são geradas por estímulos interpretados pelo nosso cérebro. Mas eu quero te convidar agora a um lugar legal. Imagine que você está em uma linda praia e você decide entrar na água. À medida que você caminha, vê que uma onda se aproxima. Agora responda para mim, é possível bloquear a onda porque você não quer que ela te derrube? Obviamente não. Se ela vem baixinha, você se vira e deixa que ela encontre as suas costas, assim não terá problema. Se vem um pouco mais alta, terá que pular para que ela não derrube você. Se estiver mais alta ainda, não vai adiantar pular, você vai ter que mergulhar. Assim como as nossas emoções. Essas ondas não podem ser impedidas depois que já foram geradas. Não é uma atitude prudente brigar com uma onda e nós não podemos evitar que ela venha até nós. Mas podemos ajustar o nosso posicionamento para que ela não nos derrube. Não podemos impedir que as emoções desagradáveis venham até nós, mas podemos ajustar o nosso posicionamento para que elas não nos derrubem e nos levem a desagradar a Deus. Quantas vezes demonizamos esse processo químico e hormonal, gerando mais estresse e piora no quadro? Se entendemos toda emoção como uma batalha contra nós, ativaremos ainda mais nosso sistema de luta e fuga, gerando mais ondas hormonais e potencializando o problema. Em vez de demonizar as emoções e reprimi-las, devemos santificá-las e redimi-las. Deus quer ser glorificado também por meio delas, mas para fazer isso não podemos ignorá-las ou suprimi-las. Importante, porém, é lembrar que ondas são normais e funcionais, portanto fazem parte da dinâmica da natureza. Tsunamis, por outro lado, não. Se suas emoções são destrutivas e intensas demais como tsunamis, é muito mais importante que você procure, então, uma ajuda profissional. Então, a segunda parábola é a parábola do motor, capítulo 9. A emoção é movimento. Você lembra desse conceito? O propósito é nos colocar em ação. Quando elas assim o fazem, estão sendo funcionais. Por isso, podemos ficar mais impulsivos e agir de forma equivocada diante do calor das emoções, o que pode ser muito perigoso. Grande parte das maiores tragédias da humanidade aconteceram nos primeiros segundos de sensações intensas e furiosas. Porém, um perigo tão real quanto fazer algum movimento brusco equivocado é não fazer o movimento necessário e ficar paralisado em meio à emoção. Emoção que não gera movimento gera adoecimento. Lembra daquela maravilhosa canção da cantora Cassiane dos anos 90? Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Respeitosamente, quero aproveitar a canção em uma pequena paródia para te lembrar o que é emoção. Entre aspas, Deus não rejeita emoção. Emoção é movimento. O grande propósito das emoções é nos mover. A questão é, qual é o movimento que vamos fazer a partir delas? Para onde ela quer nos levar? Quais as direções certas para cada emoção? Aproveito para fazer uma pergunta. Imagine que você saiu da praia em que estava, no exemplo anterior, e voltará para a sua casa, que fica a cerca de 100 quilômetros de distância dali. Como você chega mais rápido em sua casa? De carro
ou andando a pé? A menos que seja volta de feriado e tenha um congestionamento muito grande de veículos, parece óbvio que você se movimenta mais rapidamente de carro do que andando a pé. Isso ocorre por causa de uma parte do veículo chamado motor. Esse dispositivo potencializa o movimento e impulsiona o veículo a andar mais rápido, assim como nossas emoções. Elas nos ajudam a chegar mais rápido nos lugares que precisamos chegar. Lembre agora de grande parte das decisões mais difíceis e importantes da sua vida. Essas foram as que fizeram você chegar aos lugares mais significativos, foram também regadas a muitas emoções agradáveis ou desagradáveis. Por exemplo, durante bastante tempo da minha vida eu trabalhei ajudando as pessoas a pararem de fumar. Apesar de muitos motivos racionais e lógicos, como os prejuízos financeiros, sociais, familiares, estéticos, somente após infartos, acidentes vasculares cerebrais, diagnósticos de efisema pulmonar e tantas outras situações onde o medo, a raiva, a alegria e outras fortes emoções são geradas, é que as pessoas de fato tomaram a decisão de parar de fumar. Você pode achar, então, que esse conceito se aplica bem a quem precisa abandonar um vício. Mas vamos ser sinceros, o nosso cérebro é todo cheio de vícios e deformações. E as emoções certas serão excelentes aliadas na direção das mudanças importantes. Vamos entender o arrependimento, a tal mudança de mente que já mencionamos. Ele é uma emoção ou um comportamento? Então, lá em 2 Coríntios 7:9, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz. O arrependimento é uma tristeza conduzida por Deus que nos leva a uma mudança de vida. Ou seja, o Criador usa as nossas emoções como motores para nos conduzir a uma mudança. As emoções não são inimigas quando estão sendo canalizadas para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Por isso, não as despreze, nem as desperdice. O Senhor usa todas as coisas para nos transformar em alguém mais parecido com Jesus. Agora, outro entendimento importante. Se a emoção é um excelente motor, é importante deixar registrado que ela é uma péssima motorista. Deixá-la conduzir e governar a nossa vida será fatal. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nossas emoções são fortes como um motor e tão cegas quanto ele. Podemos ser impulsionados, mas não guiados por elas. Se elas nos guiarem, cairemos no primeiro abismo, sofreremos muitas colisões e grandes prejuízos estarão à vista. Elas não são habilitadas para dirigir, mas são poderosas para impulsionar na direção que designarmos a elas. A terceira parábola é a da semente. Pense agora em uma semente. Ela é imatura, mas muito potente quando bem semeada. Assim são as nossas emoções. Sempre imaturas, mas com muito potencial de transformação dentro delas. Nenhuma emoção pode ser uma obra pronta, mas sim uma matéria-prima. Quando as nossas emoções são bem semeadas na terra boa de Cristo Jesus, elas produzirão lindos frutos para a glória de Deus. Agora lembre que estamos dizendo que saúde mental é a mente de Cristo e que esse processo será uma transformação de um deserto perigoso em um jardim de intimidade. Inevitavelmente, para que esse jardim frutifique, as nossas emoções precisam ser cultivadas e guardadas em santidade. Então, ele cita Gálatas 5, 22, 23, onde Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o resultado de emoções semeadas na terra boa de Cristo. Esse é o processo de redenção emocional. Por exemplo, a verdadeira paciência, que é parte desse fruto, não pode ser gerada sem emoções como a raiva, por exemplo, como matéria-prima. O fruto do Espírito é a obra pronta, nossas emoções são a matéria-prima para isso. Então, pense nesse versículo, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Muitas vezes somos induzidos a olhar para esse texto e nos culparmos por sentir ansiedade. Afinal, Deus cuida de nós. Mas eu não penso que seja o espírito do texto. Penso que o inserto que ele está nos ensinando é que a ansiedade pode ser uma semente a ser lançada sobre Cristo para produzir um fruto de fé. A tristeza pode ser uma semente para produzir mudança. A raiva pode ser uma semente para produzir paciência. E a culpa pode ser uma semente para produzir graça.
Não precisamos nos culpar pelas emoções que sentimos, mas podemos lançá-las na graça porque Ele cuida de nós. Esse é o chamado do Evangelho, nos levar a trocar a culpa pela graça e o medo pela paz. Esse entendimento pode levar você a um nível emocional da imaturidade das sementes à maturidade do fruto, por meio de um processo gracioso. O convite do Evangelho não é para reprimir as emoções, mas para redimi-las, semeando-as em Cristo.